Uma das maratonas que todos nós deveríamos estar correndo é a maratona da vida eterna rumo ao encontro de Deus. Meus irmãos e irmãs, a todos a paz do Senhor, tudo bem com os irmãos? Família, tudo bem? Espero que sim. Queridos, hoje mais uma vez o nosso devocional diário da The Holiness. Hoje é dia 13 de março de 2025 e o tema hoje é Correndo pelo que importa. Baseado no livro de Hebreus, capítulo número 11, versículo de número 39, depois 12 e o versículo de número 3. Conta a história da nossa irmã chamada Ira. Ira, ela vivia em Kiev, na Ucrânia. Mesmo em meio à perseguição, ela levantou uma maratona de pessoas que corriam rumo à vida eterna. E isso foi muito lindo na região onde ela morava. Quando ela saiu da sua nação, para onde ela foi agora, em Kiev, ela içou a bandeira de seu país, feliz e mostrando que estava numa corrida, e essa corrida era uma corrida rumo à eternidade. Então vale a pena a gente correr a carreira que nos está proposta. Isso que escreve é o apóstolo Paulo. Hoje nós vamos continuar no nosso devocional diário da The Holiness. Vamos ler agora Deuteronômio capítulo número 20. Vamos falar das guerras do Senhor, né? As guerras para quando outras nações vierem ser conquistadas pelo povo de Israel. O nosso devocional que nós estamos estudando diariamente, esse aqui é o Pão Diário, e nós estamos lendo todos os dias na The Holiness, que tem sido coisa surpreendente. Por exemplo, hoje no capítulo número 20, fala aí das guerras quando o povo de Israel fossem conquistar nações distantes. Não aquelas 7 nações, como falei, que ficavam em volta do povo de Israel, mas as demais nações que eram mais distantes. A Bíblia diz que Deus orientava o povo a destruir todos os homens, a destruir todas as crianças, a destruir todas as mulheres e a destruir todos os animais. Porém, quando as nações fossem de distante, eles poupassem as mulheres, as crianças e os animais. Mas antes de qualquer coisa, eles deveriam conquistar a nação através de uma palavra de paz. Eles mandavam alguns oficiais até aquela nação, até o governante de um determinado país, e tentava fazer um acordo de paz. Se aquela nação aceitasse de boa, eles faziam um acordo de paz, aquelas nações se renderiam ao povo de Israel e Israel iria reinar sobre ela. Porém, se eles recusassem a se render, aí a Bíblia diz aí a coisa era dobrada. Aí teria uma guerra e nessa guerra Israel sempre seria vencedor. Finalizando o capítulo número 20, Deus ordena a Moisés a que falasse para o povo de Israel, o povo da guerra, que não destruísse as árvores, porque eles dependiam depois das árvores para se alimentarem. E Deus diz bem claro, árvore não é guerreiro, árvores não é homens, não é soldado. Destruam somente os homens. As árvores podem deixar que mais tarde vocês vão precisar dela. Isso é Deus cuidando do meio ambiente. O nosso Deus, ele se preocupa até mesmo com o meio ambiente. Hoje essas ideias de estar preservando a natureza nada mais é do que algo inserido na palavra de Deus, mostrando que Deus se preocupa com o ser humano, que Deus se preocupa com a nação, que Deus se preocupa com a terra. Deus é um Deus criador e preservador da terra. Capítulo número 21 aí, Deuteronômio, vai falar aí sobre o caso de um homicídio. Quando houver um caso de homicídio e ninguém conseguir descobrir, eles deveriam pegar um bezerro, né, uma bezerra nova, levavam até perto do ribeiro. Quando chegasse lá, eles quebravam o pescoço daquela bezerra e eles faziam uma oração. E a oração deles era: ó Senhor nosso Deus, nós não sabemos o que aconteceu sobre essa situação. Então eles oravam e a Bíblia diz que o pecado deles, a culpa deles seriam apagadas. E assim resolvia o assunto do homicídio. A Bíblia diz que quando eles chegassem na guerra e encontrassem uma mulher formosa e se interessassem por ela, o que é que eles deveriam fazer? Eles pegariam aquela mulher, tirariam o cabelo dela, mandavam raspar a sua cabeça, mandava tirar suas vestes, colocava vestes novas
ela tinha direito de chorar os seus filhos, seu marido, a sua família, durante 30 dias. Depois eles poderiam casar livremente com aquela mulher formosa que eles trouxeram de outra nação. Caso mais tarde eles não quisessem aquela mulher, eles também não poderiam vendê-la como escrava, nem passar para outra nação. Ele simplesmente deixaria livre, mostrando aí mais uma vez o cuidado de Deus pela mulher. Alguns homens dizem que Deus é um homem, um ser machista, mas aqui nós vemos mais uma vez Deus dando honra à mulher, ele honrando a mulher e tendo esse cuidado especial com as tais. Acabando aí o capítulo de número 21, né, mostrando aí a lei. Se o homem fosse casado com duas mulheres, por exemplo, e ele tivesse um filho com uma e o filho com outra, e o filho que ele tivesse, o primeiro filho foi com a mulher que ele não amava, e o segundo filho foi com a mulher que ele amasse, na hora deles repartir os bens e deles dar a posse aos filhos primogênitos, ele deveria dar aquele filho, não daquele que ele amava mais, mas daquela outra que ele não amasse, se caso o filho dela fosse o mais velho, mostrando que Deus, ele sempre prisma pela primogenitura. Deus é um Deus que ele sempre cumpre aquilo que ele promete. Filho primogênito sempre será o primeiro, independente de qual entranha saiu, ele vai ser sempre o primeiro filho do pai. Termina esse texto aí dizendo que quando o homem for morto e pendurado no madeiro, não deixe ele pendurado até o outro dia. Você tira ele da cruz, tire da estaca, porque todo aquele que for pendurado em um madeiro, perante Deus se torna maldito. Isso mostra também a respeito de Jesus Cristo. Quando ele foi, por causa dos nossos pecados, crucificado e pendurado no madeiro, alguém que reconhecia esse texto bíblico foi até a Pilatos e a Herodes pedir o corpo de Jesus para poder sepultá-lo. Esse homem chamava-se José de Arimateia, que reconhecia que o homem que permanecesse numa cruz seria um homem maldito. Então a maldição dos nossos pecados caiu sobre Cristo enquanto ele estava na cruz, mas um homem justo chamado José foi quem livrou dessa condenação. Capítulo número 22 diz, olha, quando alguém encontrar uma coisa perdida, deve restituir ao dono, mesmo que for dinheiro, seja o que for, ele deveria devolver ao dono. Aí a minha pergunta é, se você achasse 10 mil reais, você devolveria ao dono? A Bíblia diz que você deveria guardar até encontrar o dono. Você guardaria ou você gastaria? E se fosse 100 mil, se fosse 200, 1 milhão? Mas a Bíblia Sagrada mostra que o nosso Deus é um Deus que é juiz e ele pode julgar as nossas causas. Então, quando você achasse alguma coisa perdida, tinha que aguardar. Outra, Deus proibia colocar semente dupla, semente de duas espécies dentro da mesma semeadura. Uma outra coisa aqui que traz o texto é sobre a virgindade. Se o homem desonrasse uma mulher que era virgem e estava pronta para casar com outro homem, esse homem que desonrou deverá ser morto. Se o seu pai foi quem reclamou, ele deveria dar uma soma de dinheiro ao pai, conforme o sacerdote estipulasse. Aí a Bíblia diz também que aquele que deitasse com a mulher casada deveria ser morto, é adultério, né? E traz aí por último, se um homem casar com a mulher virgem, que ela ainda não conheceu o homem, e ele deitasse com ela, ele seria obrigado a casar com ela, sem direito a divórcio. Acho bom, né? É isso aí que Deus escreveu, pediu para Moisés escrever, valorizando a virgindade, valorizando a mulher, valorizando o sexo mais frágil. Esse é o Deus que nós servimos. Finalizando a nossa leitura de hoje, agora no livro de Marcos, capítulo número 13, versículo de número 21 ao 37. Jesus continua falando ali sobre as grande tribulação. Então ele começa ali falando sobre a grande tribulação, que depois dessa grande tribulação o sol escurecerá. Diz também que a lua perderá o seu brilho e as estrelas dos céus cairão. Serão dias de tormentos, dias grandes. A Bíblia diz que haverá choro, haverá ranger de dente, haverá tribulações, a qual nunca houve.
Por último, ele diz que o reino dos céus, né, e aqueles dias deverá ser como o vigilante que trabalha em uma mansão, em uma casa, né, onde o patrão saiu para viajar e disse: tome conta da minha casa e aguarde a minha chegada. E ele vai. E o funcionário, o segurança, o vigilante, não sabe que hora vai vir o seu patrão. Como ele não sabe que hora vai vir o seu patrão, ele tem que vigiar e aguardar dioturnamente, porque ele não sabe se o patrão vai vir de manhã, à tarde, à noite, ao meio-dia, às 2 da manhã. Como não sabemos, então nós precisamos estar vigilante, aguardando Jesus como se ele fosse voltar agora. Não é nem como se ele fosse voltar amanhã, à noite ou depois de amanhã. Nós devemos ficar aguardando Jesus como se ele fosse voltar agora. E você está aguardando Jesus? Você está nessa caminhada rumo aos céus, rumo ao encontro com Deus? Eu li um certo livro que ele dizia: quem dera eu estou indo por um caminho a encontrar com Deus. E a minha maior oração é que Deus esteja vindo pelo mesmo caminho que eu estou, porque eu posso me surpreender Deus vindo por outro caminho que não seja o caminho que eu estou indo. E só há um caminho para encontrar com Deus, e o caminho se chama Cristo. Jesus foi quem disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vai a Deus, se não for por mim. Então, nessa caminhada, nessa sua luta, nessa jornada, o seu caminho rumo ao encontro com Deus, o seu caminho aos céus, meu irmão, minha irmã, tem que ser por Jesus. Não é através de José, não é através de Pedro, não é através de João, muito menos de Maria, de Buda, ou seja, quem for. O único caminho e a única maneira de chegarmos aos céus é só, e tão somente só, através de Jesus. Grande abraço, Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Estou aqui no Pernambuco, na casa da minha família. E aqui ninguém para, todo mundo fala muito. Enquanto eles estão falando, conversando, eu também estou aqui falando e conversando sobre a sua jornada. Não pare, siga adiante. A Canaã é logo ali e brevemente chegaremos lá. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.